Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente, de forma remota, terá uma aula sobre a estrutura dos sistemas operacionais, onde a gente vai ver um pouco sobre camadas de abstração, vai ver um pouco sobre arquiteturas de sistemas operacionais e mais alguns conceitos. Vamos direto à aula, a gente vai depois ter um momento de perguntas e respostas que vocês vão poder fazer isso no grupo, tá? Primeiro, vamos falar um pouco sobre a estrutura dos sistemas operacionais. A gente vai lembrar um pouco de coisas que a gente já viu lá no começo da disciplina. Por exemplo, o que é uma estrutura do sistema operacional? Um sistema operacional ele tem estruturas que vão definir o que compõe ele, quais são seus componentes internos. A gente falou algumas funcionalidades, né, que compõem as coisas que o sistema operacional faz. Gerenciamento de recursos, gerenciamento de armazenamento, gerenciamento dos componentes de hardware, por aí vai. Esses componentes vão se organizar para poder interagir com o hardware, no caso a parte física do computador, e executar programas de aplicação. A gente lembra daquele conceito, né, que programa de aplicação pode ser entendido como, por exemplo, um software que está rodando no computador, pode ser entendido como um conjunto de instruções que está armazenado na memória, que vai ser executado pelo sistema operacional para ser executado pelo hardware. Né? Ele faz essa ponte entre o usuário, aplicações que o usuário está utilizando, as instruções que os aplicativos do sistema estão mandando para o sistema operacional executar e ele executa no hardware. Realmente, o objetivo de ter estruturas é criar uma interface que seja eficiente para organizar a comunicação entre hardware e software. A gente vai buscar uma forma de otimizar o uso de recursos do sistema, que essa, na prática é a função principal do sistema operacional e por isso que ele sempre vem sofrendo atualizações, para principalmente otimizar o uso de recursos do sistema. E aí a gente vem para alguns conceitos que a gente vai lidar, e vai ser simples de entender, tenho certeza disso, que são as camadas de abstração. Vou colocar aqui em tela cheia, colocar o apontador. Camadas de abstração. O que é isso? É uma camada que vai isolar funcionalidades. Ela vai realmente permitir que cada nível do sistema operacional se comunique com um nível que é imediatamente superior ou inferior, sem necessariamente conhecer uma complexidade do sistema operacional. Existem objetivos para existir camadas. Como assim? Eu vou comentar um pouco sobre isso, mas a gente vai entender um pouco sobre as camadas quando a gente, na próxima slide, eu tenho uma imagem que vai representar para vocês de uma forma mais fácil. Mas, por exemplo, a gente tem uns objetivos que são para a existência de camadas de abstração dos níveis do sistema operacional, que é principalmente simplificar o desenvolvimento, a manutenção do sistema operacional, onde você tem que fazer uma manutenção, onde você tem que fazer uma atualização. Vai permitir principalmente que os programadores que estão trabalhando naquele sistema operacional para poder melhorar ele vão trabalhar em camadas específicas, sem necessariamente ter que lidar com a complexidade do sistema operacional todo, que vocês podem imaginar que desde o baixo nível, lá no hardware, até lá no alto nível, que é realmente o software que está rodando, tem bastante coisa, deve ter, né? Vocês imaginam, deve ter bastante coisa. A gente vai falar um pouco sobre isso. E a ideia é justamente isso, simplificar a complexidade para os desenvolvedores para facilitar a manutenção e a evolução do sistema operacional. E aí a pessoa que faz isso, ela é muito preocupada, né, nos impactos que uma atualização pode fazer, por exemplo. Por exemplo, você tem uma camada de abstração e você tem que pensar nos impactos dessa camada de abstração. A gente pode pensar no impacto de desempenho. Sistema de alta performance, por exemplo, quando você reduz camadas, você pode melhorar ele, você pode facilitar o entendimento por parte dos sistemas dos programadores. Ao mesmo tempo que quando você coloca muitas camadas no sistema operacional, você pode adicionar comunicações extras, por exemplo, e que isso pode causar latência, tempo de resposta maior no sistema operacional, onde você pode solicitar um comando, uma requisição, abrir uma coisa e pela grande quantidade de instruções que esse sistema operacional precisa executar, ele pode
ter alguma latência na hora de executar a instrução que você pediu. A gente, olhando aqui um pouco sobre essas camadas de abstração, a gente tem lá no baixo nível, vamos olhar aqui, onde a gente tem os dispositivos físicos, a gente tem essa parte que é entendida como a parte de hardware, que é, você tem lá no baixo nível os dispositivos físicos. São os componentes, dispositivo de entrada e saída, barramentos, tudo que é físico realmente. Placa de vídeo, processador, memórias, enfim, tudo, né? Além dos dispositivos como, por exemplo, de entrada, mouse, teclado, câmera, microfone, dispositivo de saída, monitor, caixa de som, impressora, por aí vai. A gente tem a microarquitetura, que é realmente a parte de uh, circuitos integrados que existem dentro dos componentes, né, que é a integração desses componentes dentro, por exemplo, de uma placa-mãe, que ela está fazendo toda a arquitetura de comunicação entre esses componentes físicos. E a gente tem mais acima a linguagem de máquina, que seria o 0 e 1. Lembra quando eu falei lá nas aulas anteriores sobre os transistores? Eles são dispositivos meio que interruptores, que eles controlam passagem ou não de energia, só para simplificar. É ali onde você pode ter um entendimento do que é 0, o que é 1, que é realmente a linguagem de máquina, que é o que o sistema operacional traduz de comandos lá na parte de aplicação, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, para linguagem de máquina, que é realmente zeros e uns, que é o chamado binário que a máquina realmente utiliza para executar as instruções. E, né, atribuir comandos que são nada mais do que sinais elétricos para os componentes físicos. E aí os componentes físicos vão devolver outros sinais elétricos que o sistema operacional vai interpretar e dar de volta para o usuário as respostas. Se eu clico no Enter, é porque houve um comando elétrico que passou para a minha placa de vídeo, que a placa de vídeo passou para a placa-mãe, que passou para o meu sistema operacional e ele entendeu que foi um botão do teclado que foi pressionado e é o botão Enter. E qual que é a ação disso? Quebrar uma linha, executar um comando, depende da aplicação que eu estou rodando no sistema operacional. Mas por padrão, quebrar uma linha, todo mundo sabe disso. Aí beleza, a gente tem aqui o nosso sistema operacional, que é realmente a nossa ponte entre o que é a aplicação e o que é hardware, né? E a gente tem, com o sistema operacional, a gente pode entender, por exemplo, que existem os compiladores das linguagens de programação que existem. A gente tem os interpretadores de comandos, que são quando uma aplicação está executando o sistema operacional, ela vai necessariamente servir como um conjunto de instruções que está armazenada lá na memória RAM. A memória RAM, lembrando que é a memória principal. É lá que você vai armazenar as instruções e as informações dos programas que estão abertos naquele momento, onde ele vai passar para o sistema operacional, que ele vai executar essas instruções, né, traduzindo isso para a linguagem de máquina, traduzindo isso para os componentes físicos realmente executarem aquela solicitação, aquele conjunto de instruções. Por exemplo, se eu tenho um aplicativo que eu criei um aplicativo em C para fazer uma calculadora. A calculadora ela tem que passar pelo processador, pela ULA, que é a unidade lógica de aritmética do processador. E aí ele que vai fazer o cálculo, o processador dá a resposta, o sistema operacional devolve a resposta, passa para uma variável, que você provavelmente colocou uma variável para receber o resultado desse cálculo, e você vai imprimir isso na sua tela. Um exemplo simples. Você tem interpretadores de comandos para poder executar esse tipo de coisa, compiladores para poder executar softwares que precisam de compilação. Você tem os editores para poder fazer, por exemplo, eu vou desenvolver, então eu preciso de um editor de texto, eu preciso de uma ferramenta para poder manipular, esse tipo de coisa. E a gente tem os programas de aplicação, são realmente os programas, os aplicativos que estão rodando dentro do meu sistema operacional. Como, por exemplo, eu tenho um sistema bancário, eu tenho o Microsoft Office, eu tenho um navegador na internet, eu tenho um browser, eu tenho um Google Chrome, eu tenho esse próprio PowerPoint que está aberto aqui, por aí vai. Eu estou abstraindo aqui camadas do meu sistema operacional, desde a parte física até a parte de programas de sistema, até a parte de programas de aplicação. E a gente está falando bem por alto aqui. E aí, como eu falei, existir esse tipo de interpretação de camada de abstração vai facilitar principalmente a manutenção. Vai permitir que, por exemplo, equipes de manutenção vão trabalhar em partes isoladas do sistema operacional sem impactar em outras camadas. Eu quero manipular só a parte de compiladores, eu quero manipular só a parte de editores, eu quero manipular só a parte de interpretador de comandos.
eu quero manipular na parte de compilação, eu quero manipular na parte de gerenciamento do processador e por aí vai, né? O que que você quer manipular? Você vai ter meio que essas camadas para facilitar que você pode mexer só numa parte sem atrapalhar as outras, vamos dizer assim. E aí, por exemplo, a gente tem alguns exemplos de camadas nos sistemas operacionais. As camadas mais comuns são as camadas de hardware, a camada de kernel, a camada do sistema, as interfaces de programação, as aplicações de usuário, realmente, que eu estou falando de forma mais detalhada, né? Mas as camadas, elas se comunicam principalmente pelas APIs. Uma sigla que vocês vão ouvir muito no decorrer do curso de vocês é chamada API. API é uma tradução para interface de programação, ela que vai facilitar a atualização e a introdução de novos recursos, tá? Então, por exemplo, a camada de hardware é quem vai se comunicar diretamente com o kernel e os drivers do computador, que é realmente a parte física do seu dispositivo, seu computador, seu notebook, o que for, seu servidor, o que for. Aí, kernel, você já tem esse entendimento do que é. Ele vai realmente gerenciar CPU, vai gerenciar a memória, vai gerenciar os dispositivos de entrada e saída. I/O quer dizer input e output, que é o inglês. Em português seria ES, né, que é entrada barra saída. E a gente tem também as camadas de sistema, que são realmente as bibliotecas, são os serviços que são essenciais. Por exemplo, a gente tem o sistema de gerenciamento de arquivos, a gente tem o gerenciamento de rede do sistema e por aí vai. E aí a gente tem também a interface de programação, que é a nossa API realmente. É aqui que ela vai trazer funções para você desenvolver aplicações. Por exemplo, eu estou desenvolvendo uma aplicação para a web e eu utilizo APIs voltadas necessariamente para recursos de web, que aí se utilizam necessariamente de gerenciamento de arquivos, gerenciamento de rede, gerenciamento de várias coisas. E a gente tem as aplicações dos usuários, que são de usuário, que são os softwares, né, os programas que estão lá executando. Por exemplo, editores de texto, algum sistema de escritório, como por exemplo o Microsoft Office, como eu falei, LibreOffice também, o que for, Excel da vida, um editor de vídeo, enfim. Tem navegadores e por aí vai. Tudo que for aplicação que está rodando naquele sistema operacional, dá para ser entendido como aplicações de usuário. A gente pode dar alguns exemplos de sistemas em camadas. Por exemplo, eu comentei para vocês do Unix. O Unix ele é um sistema operacional que tem estruturas em camadas. A estrutura dele é em camadas. Como assim? O kernel ele é separado das funções do usuário e dos utilitários do sistema, de uma forma totalmente separada e independente. A gente conhece, vocês conhecem com certeza, o sistema operacional Android, o sistema operacional mobile dos celulares. Ele é também com um sistema operacional com estrutura em camadas, só que ele diferencia, por exemplo, ele tem um jeito de ser criado onde ele diferencia o sistema operacional base, que é o sistema operacional Android, os drivers do dispositivo, a interface do usuário. Dessa forma, ele consegue separar e adaptar para diferentes dispositivos. Como assim? Por exemplo, eu tenho o sistema operacional base, um Android. E eu tenho a parte de drivers do dispositivo, que é a parte que vai realmente fazer o controle dos drivers do dispositivo. Célula de transmissão, Wi-Fi, Bluetooth, por aí vai, né? E eu tenho a interface do usuário, que, por exemplo, vocês sabem que sistemas Androids com Xiaomi têm uma interface diferente do Android para Samsung. Por quê? Porque eles têm as interfaces de usuários que são módulos separados, onde os desenvolvedores podem manipular só a parte de interface, sem manipular necessariamente o sistema operacional. Então a interface vai mudar, mas o sistema operacional vai se manter o mesmo. Então o conjunto de instruções para manipular o hardware vai ser o mesmo. O que vai mudar seria a interface do usuário. Isso facilita a adaptação, como eu falei, para diferentes dispositivos. Geralmente é assim que o pessoal se utiliza no Android. A gente tem o Windows. O Windows ele tem o kernel híbrido. Aí ele utiliza camadas de abstração pensando em compatibilidade de segurança, o kernel do sistema operacional como Windows ele tem que possibilitar compatibilidade de diversos dispositivos em diversos tipos de dispositivos e tem que permitir segurança em diversos tipos de dispositivos. E aí ele tem
uma diferenciação no kernel dele. E por que é interessante utilizar esse conceito de camada de abstração? Vários motivos. Portabilidade, ou seja, você pode facilitar a adaptação do sistema operacional para rádios diferentes. Você tem um conceito chamado modularidade. O que é modularidade? É você permitir atualizar uma camada sem interferir nas outras, né? Você está simplificando o seu trabalho. Você tem também a questão de segurança, onde você limita o acesso ao hardware, onde você vai dessa forma proteger o seu sistema. Entendeu? Você pode manipular só uma parte, um módulo de um sistema, onde você vai realmente manipular só o que você precisa. E aí você protege o seu sistema. Aí você tem também essa questão de flexibilidade, né? Que já está dentro disso, possibilita atualizar uma camada sem afetar outras. Ou vai para essa questão de segurança, como eu acabei de falar. E uma coisa que é interessante também, que a gente pode pensar, é na facilidade de, por exemplo, virtualização. Vocês lembram que eu comentei do conceito de virtualização? As camadas de abstração elas vão simplificar principalmente a implementação de máquinas virtuais e os ambientes virtuais de forma mais isolada, né? Como, por exemplo, eu abrir o VirtualBox e executar um sistema operacional que é um ambiente totalmente isolado. Ou quando eu vou realmente trabalhar com desenvolvimento, a gente pode criar ambientes de desenvolvimento, que são containers, são um conceito mais complexo da programação, mas que são ambientes onde eu posso colocar serviços de algum projeto que eu estou em desenvolvimento e eu quero que determinados recursos funcionem em um ambiente de desenvolvimento específico. Eu posso fazer isso. E, novamente, nessa questão de sistema de virtualização, um Docker, que também é interessante, que é conceito de ambiente de desenvolvimento, um VMware, que é uma ferramenta semelhante ao VirtualBox, mas ele é pago, ele tem alguns recursos mais avançados e por aí vai. Então, essa questão de modularidade ela vai principalmente facilitar também a, a chamada simulação de hardware, né? Onde você pode ter várias instâncias de sistemas operacionais rodando em um mesmo hardware físico. Isso é uma coisa muito interessante da gente comentar. E aí vamos realmente falar sobre arquiteturas. E a gente vai focar um pouco sobre arquiteturas mais focadas em kernel, arquiteturas de kernel. Primeiro a gente vai só relembrar um pouco do conceito para vocês. Vocês sabem o que é um kernel? O kernel é uma parte central do sistema operacional, que vai realmente fazer a comunicação entre hardware e software do seu computador. E aí a gente vai trazer alguns conceitos. Por exemplo, existem tipos de arquiteturas. E existem dois tipos principais de arquiteturas trazidas na literatura, que é o microkernel e o macrokernel. O que são esses caras? A gente vai falar um pouco sobre eles devagarzinho, mas a gente pode entender a importância desse tipo de configuração, né? Onde eu tenho arquiteturas de microkernel e macrokernel, porque eles vão oferecer diferentes abordagens para desempenho, para segurança, para modularidade e por aí vai. Esse tipo de conceito a gente pode falar daqui a pouco, a gente vai falar daqui a pouco, que é, por exemplo, o macrokernel. Macrokernel, o que é macrokernel? Macrokernel é quando todo o código necessário para gerenciar o sistema operação, gerenciar o sistema, com o sistema entenda-se sistema operacional, parte de aplicações e baixo nível o hardware, é integrado todo no kernel. É o chamado sistema monolítico. Aí vale para a gente falar um pouco sobre a arquitetura monolítica. É um conceito que é o seguinte: na arquitetura monolítica, que é o padrão dos sistemas operacionais mais antigos, vamos dizer assim, não mais antigo, mas é uma arquitetura onde todos os serviços do sistema operacional eles vão rodar juntos, eles vão estar todos no mesmo espaço de memória, é o chamado espaço de kernel. Aqui a gente vai incluir e vai entender que tudo que envolve gerenciador de memória, sistema de arquivos, drive do dispositivo, tudo isso vai estar funcionando como um bloco único e um bloco integrado. Isso tem vantagens e desvantagens. Por exemplo,
Isso traz vantagens porque a comunicação entre os componentes vai ser rápida. Por quê? Por que vai ser rápida? Porque tudo vai acontecer dentro de um único espaço de memória. Isso facilita a comunicação entre esses processos, entre esses componentes. E isso também aumenta a simplicidade, porque a implementação disso ela é mais direta, ela é mais fácil, ela tem acesso fácil, por exemplo, a recursos de hardware. E quais são as desvantagens? Desvantagens seriam, por exemplo, o principal delas, risco de falha. Se eu tenho uma falha no componente, por exemplo, um drive de um dispositivo deu falha, pode comprometer todo o sistema, porque eu não tenho a chamada modularidade, onde é, cada parte do meu sistema, cada parte seria um módulo totalmente isolado, onde a falha de um módulo não afetaria tão diretamente os outros. Com a arquitetura monolítica, a gente entende que isso está muito suscetível a acontecer. Que um componente falhou, pode comprometer todo o sistema. E questão também de manutenção, porque se você vai atualizar ou alterar algum componente, vai exigir, por exemplo, recompilar o kernel todo. E aí isso pode sim aumentar bastante a complexidade, aumentar o trabalho, por aí vai. Beleza, eu comentei um pouco sobre conceitos de sistemas e arquiteturas monolíticas. Mas assim, deixa eu só, por exemplo, dar um exemplo aqui. A arquitetura monolítica, o Unix, que foi a primeira versão criada lá pelo Linus Torvalds, ele utilizava uma arquitetura monolítica. Era a chamada realmente arquitetura monolítica original. E aí realmente estava tudo dentro do mesmo bloco de memória, vamos chamar assim, né? E estava todo mundo funcionando junto. Tudo que o sistema operacional precisava, estava funcionando todo mundo junto. Beleza, vamos voltar para o macrokernel. Macrokernel tem vantagens. Por exemplo, como eu falei, questão da arquitetura monolítica, ele tem mais velocidade. Por quê? Porque todas as funções vão rodar em um único espaço. Eu acabei de comentar isso. Quais são as desvantagens? As falhas num componente podem comprometer todo o sistema. Eu comentei isso. Alguns exemplos de sistemas operacionais que utilizam esse modelo nessa arquitetura de macrokernel é o Linux. Só que os Linux mais atuais, eles têm sim uma estrutura monolítica, só que hoje eles têm módulos que são carregáveis, vamos chamar assim. E aí isso meio que adiciona uma certa flexibilidade. Mas lá no começo, o Unix, por exemplo, como eu falei, ele adotava realmente uma arquitetura 100% monolítica e aí tinha todas essas vantagens e desvantagens. E também as versões mais antigas do Windows também eram arquiteturas monolíticas e tinham o macrokernel chamado. Como eu falei, macrokernel ele tem esses componentes principais executados dentro de um único espaço de memória. Que componentes? Gerenciamento de memória, sistema de arquivos, sistema de rede, que beleza. E que isso vai impactar muito no desempenho. Né? Uma arquitetura, uma macrokernel, ela é altamente eficiente em termos de desempenho, mas ela não é modular. Ela não tem módulos carregáveis de forma dinâmica, o que vai permitir mais eficiência de desempenho, vai permitir mais facilidade de manutenção, por aí vai. E, por exemplo, vamos continuar, né? Vamos continuar um pouco sobre agora falando sobre microkernel. O que é microkernel? Microkernel são uma evolução, vou chamar assim, do macrokernel, onde eu tenho que as funções básicas que vão rodar no kernel, né, que é o gerenciamento de processo, gerenciamento de memória, que são meio que as principais, vão rodar no kernel, e funções como, por exemplo, gerenciamento de arquivos, gerenciamento de rede, eles vão rodar em processo de usuário. Por que houve essa mudança quando a gente tem o conceito de microkernel? Porque isso vai trazer também vantagens e desvantagens. Por exemplo, a gente tem que uma vantagem seria a alta modularidade. Se eu tenho as funções básicas, como gerenciamento de processos e memórias rodando no kernel,
e funções como o sistema de arquivos e rede funcionando como processo de usuário, eu vou ter uma alta modularidade, eu vou ter uma alta segurança. Por quê? Pois se acontecer uma falha em algum componente, alguma coisa que ele está gerenciando, não vai afetar tanto o sistema porque ele tem essa separação, né, de um para outro. Então, esse tipo de configuração, por sua modularidade e segurança, ele é muito popular em, por exemplo, sistemas embarcados, sistemas críticos. Por exemplo, o sistema automotivo, o sistema aeronáutico, que são sistemas que eles precisam dar respostas muito rápidas para ambientes muito específicos, né? Um sistema hospitalar, um leitor de batimento cardíaco de um paciente que está em UTI, por exemplo, por aí vai. E isso é utilizado justamente por priorizar segurança e estabilidade em relação ao desempenho, né? E a gente tem também desvantagens, que é questão de ser menos eficiente, às vezes, pela questão de troca de mensagens entre os módulos. Por exemplo, no macrokernel, os módulos estão funcionando todos de forma meio que juntos. E aí eles têm essa comunicação muito mais rápida entre seus componentes, entre os módulos do sistema. Mas no microkernel, como eu tenho eles de forma separada, mais modularizada, isso vai refletir em, por exemplo, o tempo de delay, às vezes, que eu já comentei, sobre, em relação, né, à troca de mensagem entre os módulos. Como assim troca de mensagem? A comunicação entre, por exemplo, o gerenciamento de processos com o sistema de arquivos, que está em outra função, em outro processo, em outro módulo, e, enfim, pode, por questão de configuração na hora de programação desse kernel, vão estar separadas entre si, né? O código não está funcionando como um bloco só de código, vamos falar assim. E aí isso aumenta o tempo de resposta. Continuando aqui, alguns exemplos podem ser o Minix. Minix é um sistema operacional também bem simplificado. Algumas versões de Windows, por exemplo, podem utilizar elementos também de microkernel. Por exemplo, sistemas automotivos, como eu falei, né? Se vamos pegar um exemplo, eu tenho um sistema automotivo e uma falha, como por exemplo o sistema de entretenimento, não vai comprometer sistemas críticos, como por exemplo o freio do carro. Estou dando um exemplo bem básico assim, para entender que eu tenho módulos separados de sistemas separados, a falha de um não vai interferir no funcionamento do outro. E a gente vem para a parte de funcionamento do microkernel. Como é que esse negócio funciona? Eles funcionam justamente pela comunicação por mensagem. Por exemplo, o sistema de arquivos ele pode funcionar como um serviço separado. Isso tem um benefício. Por quê? Porque se acontecer uma falha num módulo específico, não vai comprometer o sistema todo, né? E, por exemplo, isso vai trazer um processamento seguro e um processamento mais isolado para o meu sistema. Por exemplo, cada serviço que eu rodar, ele vai rodar como um processo independente. E aí o kernel ele vai lidar com várias chamadas de sistema, por exemplo, para coordenar a comunicação entre eles. Ele precisa lidar com isso. Isso traz uma desvantagem, que é realmente, como eu falei, a troca de mensagens entre os processos que estão em módulos separados. Pode diminuir a eficiência se comparado ao macrokernel, que é funcionando tudo junto. Com tudo junto eu quero dizer o quê? É todo um código bem grande que vai funcionar tudo de forma mais unida, vamos dizer assim. Onde eu não tenho que um pedaço de código que chama outro, um pedaço de código que chama outro e por aí vai. Isso pode causar delay de comunicação entre esses módulos, né? E aí, como eu falei, esses sistemas eles se comunicam por mensagens. Isso pode tornar o sistema mais robusto, por exemplo, a falhas. Isso pode acontecer também, isso é muito interessante. E se a gente fosse comparar um microkernel com um macrokernel, a gente tem algumas diferenças, né? Claro. Por exemplo, diferenças de segurança. Um macrokernel ele vai
permitir falhas que, por exemplo, se fosse falha num driver, poderiam causar falha no sistema inteiro. E mais alguns exemplos seriam questão de desempenho. O macrokernel ele é mais rápido devido à execução no único espaço, ele tem a chamada modularidade, que é baixa, a modularidade dele é baixa, por quê? Porque tudo tá integrado, ele tem a segurança realmente, onde ele vai ser mais vulnerável a, por exemplo, falhas em cascata, uma falha pode causar outra, pode causar outra, pode causar outra, pode causar outra, ele vai ser mais vulnerável a esse tipo de falha. E olhando para o microkernel, a gente tem algumas vantagens, né? Por exemplo, falhas em alguns módulos isolados não afetariam o restante do sistema. E olhando para o desempenho, ele pode ser um pouco mais lento, principalmente a comunicação entre os processos. Né? O macrokernel ele pode ser um pouco mais rápido com isso, porque ele é realmente funcionando num único espaço. Estou sempre focando nisso. A modularidade do microkernel é alta, porque ele tem uma maior separação de funções. Né? Ele tem várias funções separadas em módulos diferentes. Além disso, a segurança. O módulo é mais, o microkernel ele tem uma segurança maior, porque se uma falha acontece no módulo, geralmente isso não vai afetar os outros. Se você quer fazer uma manutenção, uma atualização, também você atualiza só uma parte específica do seu código. Isso também é muito útil e importante. Vamos continuar. A gente tem também, que não está no slide, algumas diferenças. Por exemplo, escalabilidade. Existe um conceito chamado escalabilidade. O que é isso? A possibilidade que o sistema tem de ele aumentar a quantidade de, por exemplo, de serviços ou de recursos que ele tem disponível, ou serviços que ele pode oferecer, sem comprometer o que já existe. Eu tenho um sistema ele permite eu escalar ele, eu aumentar ele, a quantidade de pessoas que eu consigo atender, enfim, a quantidade de serviços que eu posso oferecer, eu consigo aumentar sem comprometer o que está funcionando naquele momento. Dá para entender dessa forma. Por exemplo, o macrokernel, por ser menos escalável em modularidade, ele não traz funções que requerem inclusão no núcleo. Né? A gente pode comentar um pouco sobre isso depois. O microkernel ele pode ser entendido como mais escalável. Por quê? Porque ele permite a adição de novos serviços em módulos independentes, como módulos independentes que eu vou adicionar. Se eu quiser adicionar um serviço novo, no microkernel é mais fácil, porque eu consigo adicionar novos serviços, né, como módulos mais independentes. Diferentemente do macrokernel, que ele é menos escalável, porque funcionalidades adicionais vão requerer inclusão no núcleo do meu sistema. E aí requer eu ter mais trabalho, vamos chamar assim, e que pode interferir também no funcionamento atual do sistema. Né? Caso eu queira adicionar funcionalidades adicionais, eu acabo tendo que manipular o núcleo e manipulando talvez o desempenho atual. O que eu posso evitar no microkernel, porque eu posso adicionar um módulo novo e, enfim, não ter esse tipo de problema. Vamos trazer um exemplo prático. Sistema Linux. O sistema Linux, né, ele utiliza o macrokernel, que são os módulos, realmente. Aqui o Linux ele geralmente permite a carga de módulos, o que aumenta essa flexibilidade. Muito bom. Dessa forma, trazendo essa carga de módulos, ele vai, por exemplo, equilibrar a eficiência do que é monolítico. Lembra do conceito do monolítico, que é o sistema, que é o exemplo, que é o macrokernel, que é realmente tudo está funcionando dentro de um bloco, no espaço de memória. Eu tenho o monolítico, que é a parte principal do meu sistema, mas eu tenho a carga de módulos. Isso vai aumentar a minha eficiência e trazer a chamada modularidade. Assim eu consigo, por exemplo, adicionar drivers sem recompilar o meu kernel. Lembra que eu falei, um dos problemas que eu tenho em sistemas monolíticos, macrokernel, é caso eu queira fazer uma atualização, eu tenho que recompilar o meu kernel inteiro para poder ter essa atualização aplicada.
Como eu falei, o Linux ele roda todos os componentes no mesmo espaço de memória, é a questão do monolítico. Qual que é a vantagem disso? Maior eficiência e desempenho. A gente já comentou sobre isso. Um exemplo prático de um sistema microkernel é o sistema Minix, versões atuais do Windows e por aí vai. O sistema Minix ele funciona com um microkernel. Só falando um pouco sobre o sistema operacional, sobre esse sistema aí, que eu acho que é importante, né? Eu trouxe esse exemplo, eu acho que eu vou trazer ele como aula, como um dos sistemas que a gente vai manipular nas nossas aulas práticas. É um sisteminha que ele foi desenvolvido principalmente para ensino. Ele é muito útil em aplicações de alta confiabilidade, enfim, é muito utilizado em ambientes críticos. Você está muito preocupado com modularidade e utilizar um sistema desse é muito específico. Ele é muito criado, ele foi criado como um sistema educacional mesmo, para poder trazer conceitos de sistemas operacionais, né? E aí isso é, traz a possibilidade de você ter um exemplo de um design modular, onde a gente tem o código do sistema operacional, a gente tem realmente toda essa parte de manipular diretamente o sistema operacional. Se eu quisesse manipular e fazer alguma operação, seria possível. O Minix ele tem funções mínimas rodando no kernel. A maioria dos outros componentes, né, gerenciamento de memória, gerenciamento de rede, por aí vai, eles rodam como processo de usuário. Isso me dá vantagens como segurança, como estabilidade, como eu falei, focado em ambientes críticos, mas também tem desvantagens de ser menos eficiente se comparado com um kernel monolítico, que é realmente, como eu sempre falei, como eu estou comentando desde o começo, sobre sistemas que estão funcionando de forma. Meio que o código é um grande bloco que está funcionando tudo junto e, enfim, isso pode facilitar a questão de desempenho, melhorar. Uma coisa que a gente pode comentar é sobre a arquitetura híbrida. Existe o conceito de arquitetura híbrida, que é realmente combinar as características desses dois, onde eu vou juntar, por exemplo, o desempenho do macrokernel com a modularidade do microkernel. Por exemplo, existia uma versão de Windows chamada Windows NT. Esse Windows NT ele utilizava a estrutura híbrida, que aí ele possibilitava ter segurança e alta performance, né? Nesse Windows eu tinha, por exemplo, um kernel híbrido que é adotado principalmente para balancear a questão de desempenho e modularidade, né? Ele trazia a integração entre elementos, por exemplo, microkernel, que aí tinha realmente questão de funções críticas, né? Funções críticas rodando no espaço de kernel e vão facilitar a eficiência. Mas as funções principais, as funções mais, vamos lá, funções principais vão estar rodando no espaço de kernel. Funções mais secundárias estariam rodando como processo de usuário. É uma forma híbrida que usa meio que as duas arquiteturas. Esse tipo de arquitetura era muito utilizada principalmente em ambientes corporativos. Ambientes que, por exemplo, eu tinha essa exigência de tanto desempenho como, por exemplo, segurança. Tenho que ter isso, é obrigatório. Então eu utilizava esse tipo de arquitetura. Como é que você escolhe uma arquitetura ideal? A gente pode ter critérios. Por exemplo, se eu fosse escolher um macrokernel, o macrokernel seria ideal para, por exemplo, servidores e ambientes que querem alta eficiência. Ah, eu quero um microkernel. O microkernel ele é adequado principalmente para sistemas embarcados. Sistemas embarcados, sistemas críticos. O RTOS é um sistema operacional real-time OS. Sistemas operacionais de veículos são um exemplo que eu dei anteriormente, né? E você também teria critérios na escolha da arquitetura, como por exemplo o tempo de resposta. Vamos pegar, por exemplo, esse sistema do RTOS, que é o Real Time OS, que seria um microkernel, né? Que é mais voltado para sistemas críticos. Em sistemas como o RTOS, como por exemplo outros
outros como controle de aeronaves, né? Eu comento muito esse exemplo. Esse tipo de microkernel ele é muito preferido porque ele pode isolar falhas. Caso aconteça uma falha, ele não vai comprometer a funcionalidade, né, o funcionamento, e ainda vai manter a confiabilidade do sistema que está rodando ali. Outro critério que você pode ter na hora de escolher uma arquitetura dessas é, por exemplo, a carga de trabalho. Se você está lidando com servidores web ou banco de dados, geralmente o macrokernel é mais apropriado pela necessidade de, por exemplo, ter o processamento rápido, o processamento mais eficiente. Então, vai da necessidade da pessoa. Então, fazendo aqui um resumo, algumas considerações, a gente viu essa questão de camadas de abstração, né, que servem justamente para simplificar a comunicação e proteger o sistema de falhas. A gente tem esse conceito de arquitetura de kernel, que a gente deu uma focada em macrokernel e microkernel, onde o macrokernel vai trazer essa integração de todas as funções em um único kernel, oferecendo principalmente o que se quer em alta performance. Mas existe o conceito de microkernel, onde eu vou separar funcionalidades para um módulo, né, para módulos, onde eu vou ter, por exemplo, vários módulos, e isso vai me permitir facilidade de atualização, facilidade, e vai permitir também segurança e por aí vai. Então, como eu falei, a escolha depende do contexto. Tem que pensar em desempenho, tem que pensar o quanto você quer de modularidade, quanto você quer de segurança e por aí vai. E aí a gente fica com algumas discussões, perguntas para vocês, para pensar. Que tipo de dispositivo vai utilizar microkernel? Que tipo de dispositivo vai usar um macrokernel? Que tipo de dispositivo vai usar uma arquitetura híbrida? Por que que vai ter, por exemplo, um dispositivo ou um sistema que vai priorizar uma modularidade antes do desempenho? Entendeu? A gente pode pensar um pouco a respeito disso. E aí fica para discussão em aula sobre isso. Por exemplo, quais dispositivos, sistemas ou algum contexto, né? Vocês acham que seria mais apropriado para cada tipo de kernel? A gente vai discutir um pouco isso. E, enfim, esse foi um conceito. A gente está aberto a discussões e perguntas. Fiquem à vontade. Obrigado pela atenção de todos.